formas e configurações. Sejam todos muito bem-vindos a uma noite não binária, muito provavelmente uma das primeiras na televisão em Portugal. Permitam-me celebrar com regozijo. Mais uma salva de palmas, por favor. E quando chega a hora de conversar, nós somos do género dos que fluem e por aqui fomos fluindo até chegar ao terceiro de 3 episódios sobre identidade de género. Depois das mulheres e dos homens, hoje saímos do binómio e para isso temos 4 convidados LGBTQIA+, que vêm para nos mostrar mais dimensões de ser. Para a primeira, um companheiro só não pode ser de um género, otário. De resto, tudo bem. Ativista por um mundo mais prazeroso e consensual, ela constrói-se permanentemente na desconstrução. Por tão duro ofício, recebe ódio e recebe amor. Aqui escolhemos sempre o segundo. Digam 1000 vezes sim à Clara não. Clara! Bem-vinda, uma verdadeira feminista em construção, interseccional. Senta-te aqui no nosso sofá e brindem agora a um companheiro que na luta não está só. Acreditou que guardava um segredo. Hoje sabe quem é e não precisa de esconderijos. Acreditem, ele é amplo. Bernardo Vale. Uma salva de palmas para o Bernardo! Bernardo, estou muito contente de estar aqui connosco. Bem-vindo. Senta-te no nosso sofá. Obrigado. Fiquem agora atentos a uma pessoa que flui no género e também na fé. Escreve como ninguém escreveu, assume-se como uma cristã queer que quer recuperar os valores primordiais do cristianismo. Hoje aqui estamos, humildemente, para escutar a sua homilia. Rafaela Jacinto. Salva de palmas para a Rafaela Jacinto, a nossa poeta desviante para uma noite deslumbrante e que o queer esteja connosco esta noite. Rafaela, bem-vinda. E o nosso último membro do painel é quente, ardente, sexy e pioneiro. É um dos membros fundadores do YouTubismo em Portugal. Em terras lusitanas é um autêntico e corajoso bandeirante do universo LGBT. Peço-vos um caloroso aplauso porque Kiko is hot. Kiko is very, very hot. Bem-vindo, que alegria receber o pai do YouTube LGBT em Portugal. Bem-vindo. Hoje falamos de não binarismo, de androginia, de pessoas trans. Para que fique claro, género e sexo tendem a relacionar-se, mas são duas coisas bem diferentes. O sexo é uma determinação biológica e, como sabemos, nem só de biologia se faz o homem. Somos seres sociais e precisamos tanto de pão para a boca como de ideias e construções para o cérebro. Se por acaso são mais conservadores e acham que isto se trata de uma moda, não é. Tenho de vos avisar que não é. Há registros históricos de não-binarismo em diversas culturas. Os indígenas das ilhas do Pacífico falavam de pessoas com 2 espíritos. Do Sudeste Asiático e do Antigo Egito chegam-nos também registros que mencionam a existência de um terceiro género. A questão não é de hoje, mas hoje podemos discuti-la abertamente porque temos os termos, temos a consciência e temos também o David Bruno, que é o género de pessoa que não tem medo nenhum de sair à rua e fazer perguntas sobre conceitos que, se calhar, nós não dominamos assim tão bem. Olá, amigos, daqui David Bruno, sempre honesto, sempre gentil. Hoje vamos andar pelas ruas do Porto a falar com as pessoas sobre a sua opinião sobre um tema muito importante e fraturante, a identidade de género. Identidade de género. Diz-lhe alguma coisa isto? Quer dizer, Sabe o que é uma pessoa transgénero? sei. Sei o que é. Como eu ainda não estudei sobre, eu prefiro, me posicionar melhor. Não. 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 Sim? Não. Vais ter que estudar mais para casa. Sim, senhor. É isso, e até lá, blackout. Exato. É alguém que nasce num corpo trocado. Sabe o que é uma pessoa não binária? Não. O que é que achas sobre as pessoas cisgênero? Não é uma pessoa que se identifica com o seu sexo à nascença, basicamente. E se eu lhe disser que a senhora também é cisgênero? Ai, se calhar, porquê? Por ser baixinha? São pessoas que se identificam com o género com que nasceram. Pessoas transgênero têm direito a mudarem a sua identidade no cartão de cidadão, sim ou não? Sim. 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 Deve ser a primeira coisa a fazer. 0 a 10, quanto? 9. 10. Achas que a gramática portuguesa devia ser alterada para incluir escrita inclusiva? Sim, sim. Sabes dizer obrigado em linguagem inclusiva? Eu sei, obrigado.
Deve ser muito ruim ser um homem transgênero, por exemplo, e ser tratado no feminino. Todos. Hã? Todos. Porque isso faz com que você se sinta não identificado e desrespeitado. Sabe que é uma pessoa intersexo? Uma pessoa intersexo. Não. Essa é que eu já não sei. Opa, eu suponho que valha qualquer coisa. Não. Então esse fica para pesquisar no Google. Então, quanto mais pessoas se sentirem abraçadas e confortáveis dentro dos seus próprios corpos, dentro do seu gênero, melhor. Nunca esquecer. Nunca se esqueçam. Obrigado. É importante. Obrigado. Chama aí o próximo. Próximo. Obrigada a todos. Sejam felizes. E não precisam de ir ao Google. Uma pessoa intersexo é alguém que nasce com uma anatomia reprodutiva e sexual que não se encaixa nos padrões tipicamente femininos nem masculinos. Claro, não. Que bom ter-te aqui para nos explicar. Tu és feminista, ativista, tens escrito muito sobre identidade de género. Achas que as pessoas estão já familiarizadas o suficiente com estes termos? Acho que não. Acho que é muito fácil nós, no nosso meio, já acharmos que sim, porque estamos com os nossos amigos e estamos normalmente numa esfera mais urbana, mas esquecemos que Portugal é muito mais não urbano do que urbano. É verdade. E então pode haver esta ideia de que à nossa volta as coisas estão melhor, mas se formos ver no grande plano, não, ainda falta fazer muita coisa. Que coisa é que achas que são os termos do glossário LGBT que estão a falhar mais? Ainda há muita falta de informação e aceitação da parte contra, não é? Um preconceito contra as pessoas não binárias. Ainda continua também a haver muito preconceito com as pessoas bissexuais também, porque são consideradas as indecisas. Continua ainda a haver, continua a haver na mesma homofobia, especialmente na rua, tudo que seja público, porque é muito aquela coisa de podem fazer o que quiserem, mas na casa deles. E é ao contrário. Se as pessoas estão incomodadas com o nosso afeto na rua, que vão elas para casa. Achas que os termos, este vocabulário que nós queremos passar ao público, servem para os outros ou para quem precisa de se definir perante o mundo? Acho para os dois? Podem ser úteis para os dois, lá está. Eu, ao saber que há um nome para o que eu sinto que sou, também sei que há mais pessoas que estão na mesma situação, estão a passar pelo mesmo ou que têm as mesmas características que eu, então não me vou sentir sozinha, vou-me sentir abraçada. Os nomes servem para esse abraço, para quem precisa deles. No teu caso, tu identificas-te como mulher, mas és queer sexualmente. O que é que isto quer dizer? A palavra queer. Sim, a palavra queer é uma palavra que eu abracei porque era usada também como um insulto. E é como se fosse uma apropriação para uma coisa boa, como se fosse uma reivindicação da palavra. E a palavra pode ser usada tanto de uma maneira de identidade de género como uma maneira de orientação sexual. E eu escolhi a palavra queer porque, como eu passei a minha vida enfiada em uma caixinha tão restrita de heteronormatividade, de mulher, sobre uma maneira muito conservadora de ver as coisas, eu escolhi a palavra, a caixa maior, que para mim nem é uma caixa, para mim é um papel onde eu posso desenhar à vontade com todos os materiais do mundo. E é essa questão de eu não me sentir sozinha, sinto-me abraçada pelo termo, sinto-me parte da comunidade e sinto que tenho a liberdade toda. Uma salva de palmas para a Clara, não? Rafaela Jacinto, no teu caso, és queer sexualmente, mas identificas-te com gender fluid. O que é o género fluido? O género já é fluido, não é? Portanto, dizermos isto já estamos a forçar esta ideia. Mas o género fluido normalmente designa pessoas que vão mudando de género ao longo de vários períodos, não é? Pode ser semanal, diário. Nós nunca nos sentimos uma coisa só, não é? Portanto, e é esta fluidez que designa uma pessoa de género fluido. Há uma aproximação a um género, a outra identidade de género, mais masculina, mais feminina, mais intermédia, mais as duas ao mesmo tempo. Portanto, tem a ver com isso. Tu és cristã, mas de uma família religiosa. Como é que foi essa aceitação? Não é bem religiosa a minha família. Na verdade, eu é que sou aquela ovelha religiosa. Ah, é? Sim. Eu acho tão interessante. Sim, é porque há uma tensão muito grande entre o cristianismo e a religião católica, em particular. Claro, porque há duas coisas muito diferentes. Nós falamos de igreja, instituição, e falamos de espiritualidade cristã. Portanto, as duas coisas não têm nada a ver, embora sejam usadas, não é? Para termos meio... Enfim, eu não vou falar sobre isso. Mas a questão é que nós temos uma herança judaico-cristã e que nos transmite dogmas muito fortes daquilo que é uma convenção de ser homem ou ser mulher. A fé cristã e a espiritualidade são de
acolher quem está à margem, portanto, acolher, para usar termos bíblicos, leprosos, prostitutas, pobres. E marginalizados. É uma frase tua, sim. Portanto, Olha, Deus tem género? Ui, podemos ir para os santos, não é? É uma coisa que estou mais familiarizada. Mas também outra coisa muito interessante que é os santos têm que fazer alguma coisa para se desviar da norma e são canonizados por isso mesmo. Portanto, quando a Igreja tem esta ideia de, ok, identidade de género, que é isto, que ideologia é esta, não é? Se calhar não tenho muito a dizer sobre o assunto. E tu tens conseguido levar esta questão para a tua essência, para a tua arte. Havia uma peça tua, de Intérprete Quental, com o Guilherme Gomes, em que tu fazes uma personagem que eras o Sr. Blanqui, mas parecia uma pessoa líquida. Não percebíamos o género da pessoa. Depois a ideia era um pouco essa. É por isso que tenho sido convidado para fazer estes trabalhos também, precisamente por esta diferença que trago, não é? Era uma pessoa meio líquida, exato, fluida. E foi num filme que tu descobriste a tua essência? Foi num filme? A essência cristã, não é? Isso? Sim. Foi. Umas gravações. Um acidente. Conta-nos essa história. Ai, meu Deus. Como é que num trabalho teve essa importância para ti, para a tua identidade? Eu estava a fazer uma personagem religiosa que era mártir cristã e que foi atacada por um touro na arena. Portanto, estamos a falar mesmo dos primórdios do cristianismo. E aconteceu exatamente o mesmo. Não era suposto ser atacada por um touro, mas acabei por ser, pronto. E então foi assim uma espécie de... A recuperação foi difícil? Foi, tive assim um ano... E foi isso que levou de novo para os caminhos da fé? Sim. Foi. E também tentar encontrar-me dentro desta fé. Portanto, trazer a minha identidade para dentro de uma fé que é tão abrangente e que nos limita tanto. Portanto, é preciso estudarmos bem esta espiritualidade e separá-la um pouco da ideia de instituição. Uma salva de palmas para a Rafaela Jacinto, Cristã Queer. Precisamos de mais cristãos queer. Arriscamos dizer que o género é como o fado, é património imaterial, sujeito ao tempo e à mudança. As nossas próximas convidadas servem-se do que há de mais tradicional na nossa música para desconstruir as questões de género. Não são homens, nem mulheres, nem XXY, nem H2O. Reivindicam, no entanto, o direito a ser monstras. Com vocês, o fado nada triste das Fado Bicho. Uma salva de palmas. Prata da casa, filho do pai, um olho de sangue e o outro tão seco que dói. Prata da casa, filho do pai, um olho de sangue e o outro tão seco que dói. Vanglória, derrotar, exterminar. Dinastias. Vanglória, derrotar, exterminar. Pobre mortal, equidistante de tudo. Primeiro e filho de minha mãe que depois me tornei. Velha aluna dessa escola dos suplícios, Amazônia do meu desejo. Cadele no cio do meu sonho vermelho. Reivindico o meu direito de ser um monstro. Nem homem e nem mulher, nem XXY e nem H2O. Reivindico o meu direito
de ser um monstro e que os outros sejam normal. O Vaticano normal. Creio em Deus Pai, Vistíssima normal, e os pastores, os rebanhos do normal. Eu terei uma teta da lua mais obscena na minha cintura e um pênis ereto das cotovias de 7 sinais. 77 sinais, não. 777 sinais da endiabrada marca da minha criação. Eu sou a monstra que te tiraria o sono se pudesses dormir. Eu sou a monstra que habita os teus sonhos na orla de te redimir. Eu sou a monstra que deixas atada do arame farpado. Não posso extinguir. Eu sou a monstra do que odeias e temes, te dá nojo e faz rir. Te dá nojo e faz rir. Mas eu ardo na noite. Sou Ofídio, perfídia, Platão. Sou Ofélia, Cassandra e Adão. Sou Cida, sou Vida, sou Medusa e Atena. Sou Eva Daninha, sem barra nem pena. Testemunha da Tusa, com que me bates, então usa Medusa, me bate. Sou Ofídio, perfídia, Platão. Sou Ofélia, Cassandra e Adão. Sou Cida, sou Vida, sou Medusa e Atena. Sou Eva Daninha, sem barra nem pena. Testemunha da Tusa, com que me bates, então usa Medusa, me bate. Usa Medusa, me usa, Medusa, me usa, Medusa, me usa. Usa Medusa, me usa, Medusa, me usa, Medusa, me usa. Usa Medusa, me usa, Medusa, me usa, Medusa, me usa. Usa Medusa, me usa, Medusa, me usa. Bate! 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 Ai! Ai! Bate! Então bate! Prata da casa, filho do pai, um olho de sangue e o outro tão seco que dói. Arranca a minha cara, Medusa-me na farsa de que a noite é apenas descanso pobre. No escuro, o amor é o pão que sonegas. No fundo, teu pau é a cruz que carregas. No escuro, o amor é o pão que sonegas. No fundo, teu pau é a cruz que carregas. Uma salva de palmas para este fado subversivo. Está reivindicado o direito a ser monstra. Lila, para os mais distraídos, o que é que significa isto de ser monstra? É uma pergunta complexa, não é? Não tem assim uma resposta fácil. Esta música que eu escrevi vem muito... Bem, tem uma história bastante complexa. Eu escrevi algumas das nossas músicas, escrevi desta forma, assim, naquele momento quando estás a acordar, mas ainda não estás bem acordada, mas também já não estás a dormir. É assim um universo onírico e muitas vezes trazem coisas dos sonhos, coisas que vou pensando durante o dia e eu gosto, esse momento é muito rico para escrever e para criar, porque é muito livre. E esta é uma dessas músicas que eu escrevi num período desses há um texto que foi Lari que declamou agora ao vivo, na música que nós gravamos foi com Tripas Coração, portanto é a Tita Maravilha a fazer esse texto. É um texto que foi escrito por uma
artista, ativista e pensadora travesti argentina, que se chama Suzy Choque, e nós traduzimos para português. É um texto lindíssimo sobre esse lugar da monstruosidade para o qual nós, pessoas trans, fomos historicamente atiradas, mas que ao mesmo tempo, também por obrigatoriedade, acho que acabamos por criar a partir dele um lugar de criatividade muito forte, e não só criatividade artística, mas criatividade para as nossas vidas, para a forma como organizamos as nossas comunidades de entreajuda e de apoio, que são inestimáveis porque o mundo é muito violento. Uma salva de palmas, merece. A Lila merece uma salva de palmas. João, o fado tanto pode ser triste como pode ser uma arma de combate? Claro, sabes que o fado começa por contar as histórias das pessoas que o cantam, não é? E nasce a partir daí. E o fado nasce também de um lugar de marginalidade. A primeira fadista, uma trabalhadora do sexo, toda a origem do fado remete para esse lugar de marginalidade e de potência, através da arte e através da palavra, como a poesia no centro da canção. E para nós não podia ser de outra forma. Aquilo que nós fazemos é contar as nossas histórias, sendo honestas naquilo que queremos trazer e sabemos, obviamente, o lugar da potência que isso provoca também, para as nossas vidas e para quem nos vê. Uma salva de palmas para o João, para a Lila, para a Lari, as Fado Bicha. Foi um prazer ter-vos aqui connosco esta noite. Obrigada por terem vindo. As drag queens são muitas vezes confundidas com homens gay ou com pessoas trans, pois fiquem sabendo que o transformismo pode não ter nada a ver com a identidade de género ou orientação sexual. Ser drag queen é, acima de tudo, uma forma de expressão artística. O David Bruno, também ele um grande artista, foi conhecer duas conceituadas drag queens do Porto. Vamos ver. A minha vida, o transformismo surgiu quando eu comecei a ver o RuPaul's Drag Race e foi a Season 6 que me deu a liberdade de poder saber que posso fazer isto. Eu já assisti a espetáculos de transformismo desde jovem, na minha adolescência, a partir dos 16 anos já comecei a ver alguns shows de transformismo. Entretanto comecei a namorar com o Bruno, o meu namorado, que já era transformista e entretanto, pronto, surgiu aquele bichinho. Comecei como bailarino dele, inicialmente. Depois comecei a colocar mais alguma maquilhagem, até que a minha personagem foi se desenvolvendo. Comecei com o meu primeiro namorado. Nós os dois estávamos juntos e criámos e víamos RuPaul's juntos e criámos as nossas personagens juntos. Hoje em dia ele não faz drag, faço eu. E a estreia foi? A estreia foi em 2014 igualmente, num aniversário meu, para 5 amigos. Ganhei coragem, vesti, meti o salto alto e fui para o palco. Eu acho que foi num espetáculo de carnaval. Era necessário um bailarino e então comecei já a fazer algumas performances a solo. Digamos que nós somos drags que fazemos burlesco, que é considerado draglesque. E há toda uma vertente de arte dentro do mundo drag. Portanto, digamos que literalmente é um mundo que é criado à parte para podermos fazer as nossas expressões artísticas de diferentes formas. A identidade de género nada tem a ver com o transformismo, certo? Certo. Quando é um público mais feminino, eu acho que tem tendência a gostar mais. No entanto, e colaborar também, exatamente. Principalmente nesse sentido, a nível de se manifestarem a sua alegria, exatamente. Quando é um público feminino é mais fácil para nós nesse sentido. No entanto, no final, se falarmos também se for maioritariamente um público masculino, acabam por gostar. Normalmente nunca há um feedback muito negativo. Normalmente. São mais silenciosos. Sim, também. E curiosamente, o público mais hetero é o que se manifesta mais. E agora eu vou deixar estas duas pessoas irem para o camarim preparar-se, porque têm um espetáculo daqui a bocadinho. E pronto, eu vou ficar por aqui, entretanto fazemos um brinde. Com vinho do Porto. Com vinho do Porto, tchim tchim. O que dizer de Alejandro e Stefani? Maravilhosas, né? Então, há aqui uma questão que deve ser esclarecida. Há pessoas que confundem transformistas com pessoas trans e, na verdade, não é bem assim. Bernardo, conta-nos aqui a tua história. Tu és um jovem trans, foste uma criança trans. Como é que foi esse processo de conflito interno? Imagino que tenha existido. Sim.
Então, para começar, qualquer pessoa que é trans é sempre uma criança trans, porque nós não decidimos, obviamente, ninguém decide ser trans, ninguém decide ser bi, ninguém decide ser gay, ninguém decide nada desse género, obviamente. Do momento em que eu me apercebi que era trans, que foi aos chega de 4, 5 anos de idade, aí não foi bem a perceber, eu sempre soube que era um rapaz, sempre soube, lembro de contar aos meus pais, por outras palavras, obviamente, e o meu pai está ali. Pronto, Já vamos falar com o teu pai, este grande pai, que veio cá hoje também. Pronto, eu lembro de contar, mas pronto, não sei o que é que eles pensaram na altura, não lembro, obviamente, mas o que interessa é que, digamos, estou no caminho certo agora. Sim. E pronto, foi um longo período de negação, de achar que... Por exemplo, também há muito aquela coisa de que as pessoas trans têm que fazer todas as cirurgias que existem neste mundo e no outro mundo superior e no outro mundo vem do... Enfim. Tu foste pesquisar muito, não é? Nessa altura, nessa tal fase de negação. Sim, porque eu desde os 4, 5 anos de idade até aos 11, 12 anos, apaguei isso da minha memória. Apaguei e tentei ser o que a sociedade queria que eu fosse, ou o que eu achava que a sociedade queria que eu fosse. E depois aos 11, 12 anos comecei a pesquisar muito porque eram pessoas trans, como é que se vestiam, como é que eram as hormonas, como é que eram as cirurgias, como é que era tudo. Queria saber tudo. E até comecei a perceber que se calhar era um bocadinho, não estranho, mas que eu queria saber demais para uma pessoa que se considerava cis. E pronto, e depois lá aos 15 anos de idade é que pronto, eu coming out e assumi-me. E em Portugal, o Estado apoia a cirurgia? Apoio assim, existe no público, obviamente, mas são anos e anos de espera, sim. E para quem fica uma vida toda à espera, seja uma vida de 20 anos, seja uma vida de 30 anos, seja uma vida de 15 anos, à espera de uma cirurgia, não se faz a ninguém ficar numa lista de espera, sei lá quanto tempo, para depois estar na lista de espera mais 2, 3 anos, mais... E são casos que, enfim, há pessoas que esperam muitos anos. Quando foi a pandemia, as pessoas que ficaram 3 anos à espera, estavam na lista de espera há mais anos antes, não se fazem. Foi sempre claro para ti que querias fazer cirurgia? Sim, sempre foi. Sim, e olha, e como é que foi em casa? Como é que os seus pais foram lidando? Temos muitos pais a ver este programa que se calhar que têm muito a aprender com o teu pai, por exemplo. E com a minha mãe também. Com a tua mãe também. Com os dois. Como é que eles lidaram? A gente lidou muito bem, aliás, lembro perfeitamente de... Foi dia 27 de junho de 2019, pai, quase à meia-noite. Fui falar com o meu pai, dei-lhe o coming out. Ele perguntou se eu queria falar com a minha mãe, se ele queria que eu faça em vez de eu falar com ela. Eu disse que não, no dia a seguir, como já era quase meia-noite, vou falar com a minha mãe, depois falar com a minha mãe pessoalmente. Contei-lhe, era o aniversário da minha avó no dia a seguir. Minha avó que fazia 87 ou 87 anos. E contei ao resto da família, treinando a minha avó, que não soube nesse dia, mas soube uns meses mais tarde. E pronto, toda a gente aceitou super bem. Não houve questões, não houve dúvidas. Houve dúvidas, obviamente. Que maravilha. Uma salva de palmas para esta família. Ter pais do nosso lado é crucial para quando falamos destas questões tão amplas, não é? António Val, muito bem-vindo. Uma salva de palmas mais uma vez para este pai. António, obrigada por ter vindo mais uma vez. Como é que foi lidar com esta questão e como é que vocês geriram? E de que forma é que... Quais é que sente que foram os desafios principais neste crescimento? Os desafios principais, a sociedade. A sociedade? A sociedade. Não era a família, porque as questões da família, tal como ele explicou, são simples, no nosso caso. Noutros casos são complicados. Mas o problema é aquilo que a gente olha e o que é que a sociedade vai fazer aos nossos filhos, filhas ou filhos, não é? Não conseguimos controlar o mundo, não é? Não conseguimos controlar o mundo. Somente, como pais, temos sempre medo em relação aos nossos filhos. Com estes nossos filhos, ainda mais medos temos, não é? Porque basta ver um telejornal e ver aquilo que se passa, o ódio que existe, em vez do amor que devia existir, não é? Ódio e assassinatos mesmo. Quando falamos de ódio, já estamos a incluir todo esse papel muito grande. É preocupante. Por norma, as gerações mais velhas têm mais dificuldade em aceitar. Não foi de todo o caso da vossa família, então? Não. Aqui fala-se sempre em direitos humanos e falamos sempre em respeitar. É uma questão de respeito. Porque cada pessoa sabe o que é ela própria. Nós, como pais, ouvimos e temos que estar ao lado deles. O nosso caminho é ao lado deles. Não é atrás, não é à frente, é ao lado deles. E a Amplos foi importante para vocês nesta fase? A Amplos foi importante para nós, é importante para toda a gente. Para quem não saiba, a Amplos é uma associação de mães e pais pela liberdade de orientação sexual e identidade de género. Nós apoiamos todas as famílias. São famílias que têm no seu seio crianças, jovens adultos
são LGBTI+. O nosso apoio é para as famílias, fazemos encontros, falamos dos nossos problemas como pais, falamos dos problemas dos nossos filhos, filhos ou filhas. Temos também apoio psicológico, temos guias, damos formações em tudo o que é sítio, empresas, escolas, centros de saúde. E é importante encontrar o conforto de outros pais e mães? Muito importante. É muito importante porque nós muitas vezes pensamos que somos caso único. Só connosco é que acontece isso. E não é verdade, não é verdade. E nos nossos encontros, quando as pessoas surgem lá, começam a ver que não é bem assim. Porque começam a ouvir as outras histórias e que veem que as histórias cruzam-se. Não há nenhuma história que seja igual à outra. As histórias cruzam-se. Todos temos as mesmas questões. Uma salva de palmas mais uma vez para o António. Obrigada. Um exemplo para todos nós. Cabecinhas pensadoras e duvidantes aqui no estúdio. Deixem as vossas questões ao nosso painel, questões de qualquer género, claro está. Esta noite ainda vamos conhecer a ardente história do Kiko is Hot e falar de como pais e filhos podem lidar com os desafios do não-binarismo. Mas antes, voltamos ao contacto com o David Bruno, que, relembro, foi ao encontro de duas drag queens e, face ao que vamos ver, é caso para dizer, prepara que agora é hora do Show das Poderosas. David Bruno? Vocês são as mesmas pessoas que estavam aqui ainda há bocado. É difícil de acreditar, mas são. Quanto tempo demorou a chegar aqui? Cerca de 2h30 para toda a produção, incluindo perucas, vestir, maquilhagem. Quem é a vossa musa? Para mim, acho que é a Dita Von Teese, a rainha do burlesco. É a Lady Gaga. O que é que nós podemos esperar do vosso espetáculo? Este espetáculo é bastante variado, portanto não deixa de ser um espetáculo de drags a fazerem draglesque e variedades também. Muita dança, música, muitas mudanças de outfit, fogo de artifício, água, cera, tudo. É isso. Quem é que escolhe os vossos outfits? Normalmente eu faço o projeto. A Naomi, que também faz parte do nosso espetáculo, faz a parte das costuras. E depois temos a Stephanie também, que faz muita parte de produção musical. Qual é a reação que vocês esperam do público a este espetáculo? Bem, nós aqui no Porto somos sempre muito bem recebidos. Quando sais à rua assim, sentes-te mais empoderada, sentes-te mais poderosa? Sim. O que é que tu sentes quando estás no palco? Sinto amor por aquilo que faço. Nervosismo, mas é um nervosismo bom. Ajuda. E ajuda, exatamente. Eu transcendo completamente para outro mundo. Dou sempre o meu melhor para conseguir estar nesse mood e basicamente o que eu sinto é que o Tiago sai e está aqui esta alminha que é a Stephanie. Qual era o vosso maior sonho? Onde é que esperariam chegar enquanto artistas? Na vossa arte? Isto transformou. Bem, para falar um bocadinho alto, há uma Broadway. Sonha alto. Uma Broadway. De chegar a esses níveis altos de sonhos que pensamos nós que às vezes são inalcançáveis, mas tivemos recentemente uma drag queen de RuPaul que se juntou à Broadway ao espetáculo do Chicago, a Jinx Monsoon, e isso para mim é um feito, é histórico. Para além disso tudo, sobretudo, eu espero continuar a ser feliz e sentir que o meu trabalho está a valer a pena e sentir que, tanto para mim como para as outras pessoas, e sentir esse sentimento de realização cada vez mais e mais e mais forte. E este espetáculo que vamos apresentar hoje chama-se S. S? Uhum. Eu gosto. Maquilhagens maravilhosas, que me dera a mim saber maquilhar-me assim, como tu sabes, Kiko. É verdade. Tu, aos 16 anos, lançaste o teu canal de YouTube, que teve um sucesso muito importante naquela altura, e começaste precisamente por te maquilhar. Tu já sabias que era não binário, já existia esse termo, não existia, pois não? Não, é assim, não sei se existia, mas eu não tinha conhecimento dele quando eu comecei e lá está, eu, ao contrário, por exemplo, da história do Bernardo, eu sabia que eu não me sentia completamente... Eu não sentia uma disforia de género no sentido de eu não queria ser ou um homem ou uma mulher. Eu até tinha uma... Sentias-te confortável na tua pele? Exato, sentia-me confortável e eu até brincava na altura e dizia tipo que eu sou um alien. Porque, tipo, mas na altura era o termo que eu tinha, porque eu sempre senti que não queria
passar pelo tratamento hormonal, pelos tratamentos altamente invasivos, cirurgias. Sabia que esse não era o meu caminho pessoal, é de muita gente, e ainda bem que isso existe, mas eu sabia que esse não era o meu caminho. Então, só mais tarde, quando eu descobri o termo não binário, é que eu percebi que era isso. Sim. Eu acho que há uma coisa muito confusa. Eu sei que há muita gente que está a ver este programa e pode parecer confuso, tantos termos e tantas coisas novas, mas eu acho que tu explicaste muito bem no início do programa. Existe género e existe sexo. Eu acho que o que as pessoas, quando as pessoas conseguirem perceber este conceito de o sexo com que tu nasces, sexo masculino ou feminino, arrecada com ele uma construção que nós fizemos como sociedade de género. Ou seja, se o bebê nasce com o sexo masculino, já se compra coisas azuis, já se acha que o bebê vai brincar com não sei o quê. Portanto, isto tudo, o sexo existe sim, existe 2 sexos quando se nasce ou mais, com pessoas que não nascem nem com um nem com o outro, mas tudo o resto que metemos em cima deste sexo é uma construção da nossa sociedade. É uma coisa que nós fizemos para meter as coisas em caixas e organizar. Eu não sei se sabes, mas na internet há um fã teu que diz que o Kiko é gay, oh my God, é o título de um vídeo teu, lhe salvou a vida. Ele estava a pensar em deixar de viver. A sério? Tens noção desse impacto que tens ao partilhares tão cedo que estavas a viver com 16 anos? Na altura, é curioso, na altura, estava a falar com vocês sobre isto antes de começar o programa. Eu acho que na altura tive uma coragem que eu hoje em dia não percebo como é que eu tive. Onde é que veio? Então, não sei. Mas era desse conforto, de sentires bem contigo. Eu não sei se era conforto, se era eu perceber também que havia um espaço onde eu poderia ser importante e poderia fazer a diferença, eu acho. E quando eu comecei, percebi histórias como essa e recebi comentários de pessoas que realmente viam em mim um exemplo, eu acho que continuei porque senti que era importante haver alguém em Portugal, que existe muito pouca representatividade. E a aceitação da tua família quando começaste a fazer estes vídeos com um grande alcance, foi positiva? Foi. A minha mãe só achou um bocado estranho no início porque aparecia a sala atrás. ela ficou tipo... Não queria que a minha sala tivesse fosse tão 100 mil visualizações, mas tirando isso, sim, houve sempre um apoio, sim. E conselhos que tu poderias deixar aqui para pessoas que estão a passar por esta descoberta em relação à sua identidade de género? Eu acho que, sinceramente, os conselhos que eu tenho para dar até são muito mais sobre as pessoas que às vezes estão à volta dessas pessoas, porque eu acho que, como já foi aqui dito, nós sabemos sempre, podemos não ter os termos, mas sabemos sempre aquilo que somos quando nascemos. É uma coisa muito intrínseca a cada um de nós. E eu acho que uma coisa que não é demais relembrar é que todos nós, pessoas não binárias, intersexo, toda a gente que está aqui neste programa a falar, quer uma coisa, quer respeito, quer ser amado, quer ser gostado. E eu acho que isso tem que ser o ponto fulcral desta conversa. Quando existem pessoas que criticam os outros por isto ou por X ou por não perceberem, eu entendo, nós todos temos o direito de ser ignorantes. Eu acho que todos nós temos o direito de errar, todos nós temos o direito de não acertar no termo que se devia usar. Agora, o que eu acho que é necessário andar connosco sempre é a compaixão e tratar o outro como se fôssemos nós próprios. Compaixão e empatia. Muito bem, uma salva de palmas para o Kiko. Maravilhoso, Kiko. Obrigada, Kiko. E mais conselhos. Vou aqui buscar a Ana Silva. Ana Silva, muito bem-vinda. Psicóloga de Amplos, orgulha-nos muito com a sua presença aqui esta noite. Que conselhos é que juntaria aqui ao que o nosso Kiko Isoto já nos deixou? Para as famílias? Sim, para as famílias. Vamos começar pelas famílias. Devem principalmente respeitar o tempo, não é, das suas filhas, dos seus filhos, e não exercer qualquer tipo de pressão. Pensar sempre que, quando se sentirem preparados, com certeza vão falar no assunto e que, quando falarem, devem ser acolhidas com todo o amor. Porque não importa aqui o que a sociedade vai dizer, não importa pensar que culpas tiveram para que a situação fosse esta, porque há muita tendência destas famílias de procurarem algo que seja da responsabilidade delas para que a sua criatura não tenha, de facto, correspondido àquela questão da cis-heteronormatividade que a sociedade tanto exige às famílias, não é? E pensar que não tem mal nenhum nisso e que só importa o bem-estar daquela pessoa. Isso sim é que é importante, porque ela já vai passar tantos desafios lá fora que, se dentro de casa as coisas não estiverem bem, então vai ser extremamente difícil. E se em casa a família estiver ali a dar suporte, com certeza que as dificuldades, os desafios lá fora vão ser ultrapassados com outra resistência. Ana, e para os jovens que estão a ver este programa e que não tiveram a sorte, a bênção de ter uma família que os apoie, o que é que se pode dizer? Que conselhos é que podemos
deixar? Sei que não é fácil em tão pouco tempo, mas que não mensagem é poderia fácil e nós temos também consciência que, de facto, nem todos os contextos familiares são apoiantes, são respeitadores, não é? Muitas vezes as coisas começam a correr logo muito mal dentro de casa. Efetivamente, ninguém merece ser maltratado. Seja há pais pelos que expulsam pais, os filhos, há pais que há pais que levar para terapias de espancam, conversão. Que têm efeitos equivalentes à tortura, que está cientificamente provado, e os pais continuam a submeter os filhos a processos de tortura, e isso é incompreensível, não é? Mas que, de facto, ninguém tem que se sujeitar a isso. Ninguém tem que sofrer nem que ser maltratado por características sobre as quais não teve qualquer possibilidade de escolha. A pessoa simplesmente é assim e tem que ser respeitada assim, não é? E que, se calhar, se aquele ambiente não é protetor, é claro que quando falamos de pessoas que podem estar em dependência económica, não é? E que não podem simplesmente sair e ir à sua vida, se calhar procurar outras pessoas aliadas dentro da família, um tio, uma tia, padrinhos, às vezes até avós, que podem de alguma forma compensar ali a falha que o núcleo familiar está a proporcionar. Ou então até ter uma rede de amigos que dê bastante suporte. Eu gostava de juntar-vos também aqui à conversa. O que é que vocês poderiam, vocês os 4, aos jovens que não têm este apoio? Eu acho que jamais conseguiria dar acho que cada caso é um caso muito específico e acho que também, eu não sei, acho sempre perigoso darmos os conselhos a famílias, ou seja, eu nunca fui aquela pessoa que disse acho que as pessoas devem ser elas próprias e fazer o come out e toda a gente tem que saber, porque cada caso é um caso muito específico. Eu não me sentiria bem dar um conselho desse a uma pessoa que não sabe, não tem para onde ir. Portanto, nós, às vezes, quando estamos a falar destas questões, estamos a falar de questões também de sobrevivência e quando toca na sobrevivência temos que ser um bocado mais cautelosos. Portanto, eu acho que é um bom conselho, eu acho que agruparmos pessoas que nos aceitem é sempre bom para a nossa saúde mental, mas acho que cada caso é um caso muito específico e às vezes há famílias que infelizmente tem que se esconder essa parte de nós até conseguirmos sobreviver sem elas, não é? Eu acho que tem a ver com o cuidado, não é? Que é algo que está muito em falta hoje em dia na sociedade. Nós temos mesmo que olhar para o outro como igual. Também depende da forma como nos tratamos, não é? Podemos tratar-nos mal e aí não seria um bom espelho. Mas o cuidado acho que é mesmo a gênese desta questão, que é nós usamos uma palavra com muita facilidade que é a tolerância. Eu acho que se nós usarmos a palavra tolerância, já estamos a dizer que o outro tem que ser um objeto que tem que ser tolerado. E já estamos a reduzi-lo. Portanto, nós precisamos de olhar com cuidado e de respeitar mais do que tolerar, não é? Acho que não é essa a questão. Respeitar mais do que tolerar, Clara. Bernardo? Sim. Eu acho que é preciso também saber as perguntas certas que fazer à pessoa. Lá está, tem a ver com o contexto. Tens meio a subsistir, se a tua família não te apoiar, tens para onde ir, como é que é a tua situação em termos laborais, são tudo perguntas que se tem de fazer. E acho extremamente importante haver associações a que uma pessoa se possa dirigir e perguntar o que é que me pode acontecer, se acontecer isto, isto e isto. Pronto, no meu caso o que eu fiz foi uma lista de perguntas, uma lista de coisas, esperei para ter estabilidade económica para essas coisas todas, mas é muito triste, eu acho que é mesmo muito triste uma pessoa ter de se preparar para a eventualidade de não ser bem aceite só por ser uma pessoa inteira. Eu até poria as coisas de uma forma um bocadinho mais diferente, que é, nós devemos tratar as pessoas como elas querem ser tratadas. Se uma pessoa diz que é uma pessoa não binária e prefere e quer linguagem não binária, então nós devemos tratá-la com essa linguagem. Sempre assim. Bernardo? Bem, sim, só queria dizer que existe sempre a Casa Aqui, que é uma casa de acolhimento, tem psicólogos, tem terapia, tem sítio onde ficar e em casos extremos é sempre sítio onde se pode ficar, caso... Enfim, existem muitos casos de pais que expulsam os filhos de casa, que convidam a sair de casa, sabemos o que isso significa, obviamente. E existe a Casa Aqui e muitas outras organizações que agora não me lembro do nome, pronto, mas a Casa Aqui é sempre um sítio. Eu só queria acrescentar uma coisa muito rápida, que acho que também é importante. Claro que quando nós estamos dependentes ainda dos nossos pais, principalmente de forma económica, pode ser muito difícil às vezes nós percebermos isto, mas quando nós saímos de casa dos nossos pais e tornamos pessoas independentes, eu acho que é necessário também abandonarmos esta narrativa que as pessoas têm que nos aceitar. Eu já não sou vítima disso, as pessoas não têm que me aceitar, eu não vou meter o poder nas pessoas. Portanto, eu durante muito tempo tive que ser aceito porque vivia e dependia de uma pessoa, mas neste momento da minha vida eu já não dependo dessa aceitação para poder viver e ser inteiro. Uma salva de palmas para vocês e para a Ana Silva da Amplos. Obrigada, Ana. E agora quero perguntar-vos, vamos
fechar, não é? Estamos sem tempo, foi muito bom, obrigada mesmo. Acham que Portugal está preparado para receber, aceitar, empregar pessoas que vão para lá do género binário? Eu acho que Portugal, como todo o resto do mundo, talvez ocidental, acho que a coisa que mais falta e que eu vejo é ouvirem. Eu acho que as pessoas têm muita vontade de dizer aquilo que acham e como é que elas acham, mas era o que a Clara estava a dizer. Eu acho que quando as pessoas te dizem aquilo que são, acredita nelas. Não tens que estar a mudar o que não tem que fazer sentido para ti. Existe apenas o respeito ao outro, que acho que tem que ser a base de qualquer sociedade. E eu gosto de acreditar que é a base de Portugal. Clara, muito brevemente. Há esta ideia de que a sociedade é sempre a nossa inimiga e nós esquecemos que a sociedade é feita por nós. Exato. Se a sociedade tem todo tipo de pessoas, as pessoas têm que se adaptar. As pessoas estão aqui, as pessoas existem e é preciso quebrar mesmo esse estereótipo de que uma pessoa só por causa de ser trans ou não sei o quê não vai fazer bem um trabalho. Onde é que isso faz sentido? Não faz sentido nenhum. É outra vez a construção de o papel de mulher e o papel de homem, não sei o que, destas caixinhas logo em cima ali do sexo com que se nasce. E é preciso mesmo repensar esta questão toda laboral e social, que é, por exemplo, em termos de trabalho, uma pessoa pode fazer aquele trabalho quando tem capacidades para fazer, o resto não interessa nada. Eu também só queria acrescentar, desculpa, é muito Estamos sem rapidinho. tempo. Bora lá. Eu só queria dizer, desculpa, é só porque eu acho que é importante, que eu sei que esta coisa da linguagem é muito confusa para as pessoas, e os termos, e o não binário, o LGBT, eu acho que uma coisa que nós temos de perceber é a linguagem toda foi criada. Teve toda que ser inventada. As palavras todas nós... E adapta-se. E eu acho que as pessoas não podem ter medo da mudança. Se existe uma linguagem neutra e que inclui toda a gente, não podemos ter medo disso. Eu gostava de ter um programa só sobre isso. Vamos ver se consigo convencer quem está lá em cima. Rafaela e Bernardo, para fechar. Rapidamente, eu enquanto intérprete também acho que devo ressalvar o papel dos mídias nesta questão. Não há personagens na televisão portuguesa não binárias ou trans. E quando são representadas por pessoas cisgênero. Portanto, isto é muito importante. E é isto que dá visibilidade também. E dá empatia e as pessoas reconhecem e faz parte de uma familiaridade, não é? Que é a televisão, claro. E nós estamos habituados a ver estas identidades num tom muito pejorativo, não é? É sempre risível, é a personagem que faz rir, é a personagem que tem os trejeitos. Ou é a história trágica. Ou é a história trágica. É uma coisa sempre à parte. Meu querido Bernardo, para fechar. Não só queria completar o que o Rafael estava a dizer que quando eu vi o filme Uma Rapariga Dinamarquesa, estava no cinema, eu lembro de ver só pessoas a rirem-se quando ela estava a vestir com um vestido e a fazer não sei o quê, a fazer tucking e outras coisas. A gente só se ria e que graça, que piada, e eu olhar para aquilo tudo. Eu era muito novo, na altura não me tinha assumido sequer, mas eu não já piada, porque eu sabia que eu era como ela, claro. Não de sentir, obviamente, mas que também era trans. E mesmo que não fosse, não tem piada, é uma mulher trans. Foi uma mulher trans. Malta, obrigada. Vem cá, mais 5 todos, são os maiores. Obrigada. Depois destes 3 programas sobre identidade de género, esperamos ter feito cair alguns preconceitos, era mesmo importante. Reforço, o não binarismo não é uma moda, as pessoas trans vão continuar a existir sempre e ainda bem. O ser humano sempre foi assim, diverso. A única coisa que mudou é que agora temos nomes, linguagens e representantes sem medo. Em Portugal existe já a lei da identidade e expressão de género. Os cidadãos já podem adaptar o nome próprio ao género com o qual se identificam. O problema é que nenhuma conquista está isenta de retrocessos. Os relatórios da União Europeia apontam para um aumento da violência e discriminação contra pessoas LGBT. Em pleno século XXI, entre 2008 e 2020, mais de 3.300 pessoas trans foram assassinadas em todo o mundo. E o que queremos dizer é muito simples. Sejam o que bem entenderem, mas tranquem o ódio numa gaveta. Por favor, mesmo que se identifiquem com o género que vos foi atribuído, sejam fluidos na hora de dialogar. Independentemente do género, somos todos homo sapiens. Connosco queremos público de todos os géneros e feitios. Para assistir a este programa só têm de enviar um e-mail para net@rtp.pt. Beijos e abraços e até para a semana. Obrigada.